Deus tem falado muito acerca de passividade nesse tempo e nós realmente precisamos falar sobre isso, tá bom? Então, acho que ficou claro já o que é o Mais Que Flores. Nós vamos iniciar aqui o nosso tema, né? Lene, quer dar uma boa noite para o pessoal, Lene? Boa noite. Tá pegando o microfone Boa dela? noite. Eu também estou muito feliz de poder retornarmos, né, ao Mais Que Flores. A gente sente saudade, né, pastora? E o último Mais Que Flores que nós tivemos antes da pandemia foi o mover de Deus na nossa vida, né? Parece para ficar selado, para a gente ficar com bastante saudade e lembrar que o Mais Que Flores iria voltar. E louvado seja Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. E com certeza o tema de hoje vai tocar muito nosso coração, porque é o que a gente vive no dia a dia, né? E a gente muitas vezes se coloca nesse estado de passividade, né? Mas até quando, até onde isso é bom, até onde isso é ruim para nós, né? E a gente vai aprender um pouquinho junto sobre esse tema hoje. Amém, amém. Então, passividade, de repente você pode aí estar se perguntando, não, mas eu não sou passiva não. Sou uma mulher muito ativa, faço 1001 coisas, né, durante o dia, 1001 utilidades, tarefas, porque todas nós somos, né? Eu faço muitas coisas, eu cuido de casa, cuido de menino, estudo, trabalho, não sou passiva não, essa mensagem aí eu vou anotar para dizer para outra pessoa. E eu estudando, gente, para montar aqui esse estudo, eu vi o quanto eu sou passiva e não sabia. E isso não começou de hoje. Eu comecei a lembrar de coisas da minha infância, de comportamentos meus na infância, na escola, sabe? E eu creio que o Senhor vai nos mostrar muitas coisas nessa noite, né? De como o nosso cérebro é realmente um computador, né? Que acontece muito essa questão da programação mental, não é verdade? Coisas que a gente vai adquirindo desde a infância e ficam programadas e sem perceber a gente toma atitudes, né, passivas sem perceber, sabia disso? Vamos primeiro então descobrir o que é passividade. Não sei se você consegue explicar, se eu te perguntasse nessa noite, o que é passividade? Eu creio que esse tema não é só para aquelas que de alguma forma sofreram algo mais grave na vida, foram amordaçadas e não podiam reagir, não. É para todas nós, é para diversas situações na nossa vida. E o Senhor, nessa noite, quer nos tirar da passividade. Nós temos muito a aprender e é um exercício. Amém? O que é passividade, então? No dicionário, o significado de passividade é ausência ou reduzida vontade de agir e também uma fraca capacidade de reação. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e de poder de decisão. A psicologia também fala que a passividade é uma forma de adaptação ou má adaptação, na qual o indivíduo adota um padrão de submissão, dependência e recuo para a inação, ou seja, ele recua na hora de agir, ele não quer agir. E aí a gente começa a lembrar, né? Lembra na época de escola, não sei se vocês eram assim, eu era. Quando a professora passava um trabalho, ou fazia alguma pergunta em sala, quem sabe aqui qual é o significado da palavra tal? Quem quer responder? Aí a gente vai lá para trás e... A fulana quer responder. A fulana é mais inteligente, né? Eu, pelo menos, fazia muito isso. Eu nunca queria responder, nunca queria levantar a mão. Na época de seminário, na faculdade, gente, eu queria escapar, queria ficar com a menor parte. Olha, a menor parte tu me dá. A maior parte fica contigo, que tu fala melhor que eu e tal, não é verdade? Nas pequenas coisas, está vendo como são nas minúcias? Uma característica muito notória na vida de uma pessoa passiva é a procrastinação. É aquela pessoa que sempre deixa para depois. Ela planeja, mas ela sempre vai empurrando com a barriga. Quem aqui tem vários planos não executados ainda? Eu tenho. Não é verdade? Não, no ano que vem, olha, esse ano 2020, realmente essa pandemia, né, já está quase acabando o ano, não dá tempo de fazer mais nada. Vamos deixar para 2021, né, um novo ano, sem pandemia, sem máscara. Não é verdade? Vai procrastinando. Pessoas muito indecisas, pessoas muito preocupadas, extremamente preocupadas, acordam preocupadas, vão dormir preocupadas, né, igual a Adriana falou, já acorda ansiosa. É uma característica de passividade também. São sequelas, está vendo como a gente se identifica?
Tá vendo como não é só para aquela mulher que sofreu abuso na infância e não sabia como reagir? Uma coisa que eu ouvi do pastor Cote esses dias, Lene, numa live que ele fez, eu aprendi muito com essa live. Se ele tivesse deixado salvo, eu ia indicar para vocês, mas ele não deixou. Acredito que não, né, Anne? Ele disse assim, gente, a gente precisa aprender a reagir. E quando a gente aprender a reagir, a gente vai saber ensinar as pessoas a reagir. Porque é muito mais fácil, me diga se não é muito mais fácil, a gente tomar um remedinho que soluciona tudo, do que enfrentar um problema emocional sério na nossa vida, não é? E essa questão que a pastora está falando sobre reagir, é interessante, que eu achei muito legal essa dinâmica que a Anne fez, né? Porque muitas vezes a gente, diante do problema, a gente não quer resolver, né? Porque não é nosso. Em contrapartida também, existe aquela posição em que as pessoas jogam o problema para você e você fica com ele, mesmo que ele não seja seu, você fica com ele, porque de alguma forma você quer, tipo, mostrar que você está ali para ser aceito de alguma forma, e você vai sobrecarregando de algo que não é para você carregar. E aí, quando a Anne estava fazendo isso aí, eu vi o outro lado, né, e o outro extremo, né, que nós precisamos reagir quando o problema vier, quando a dificuldade vier, precisamos aprender isso. É verdade. E aqui, olha, existem alguns tipos de características, estilos de comportamento. É o passivo, o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo. E eu quero que a gente aprenda nessa noite a identificar o que isso faz parte no nosso comportamento. Na verdade, a gente acaba tendo um pouco de cada, né? Mas sempre tem um que predomina. O passivo é esse que eu acabei de falar, sempre espera o outro resolver, nunca tem uma opinião própria, nunca tem uma firmeza na sua decisão, nunca quer tomar iniciativa, deixa as coisas para depois. O agressivo é aquele que quer tomar frente de tudo com agressividade, muitas vezes de uma forma que não é sábia. O passivo-agressivo é aquele que vai guardando, até que chega um momento que ele explode e age da forma errada, porque ele guardou tanto que quando ele vai explodir, né, já é de uma forma muito errada, descontando a sua frustração em cima de alguém, ou até se prejudicando também com algumas atitudes. E o assertivo é o que a gente quer ser. É aquele que tem firmeza, que tem postura, sabe? Que tem frontalidade, aquela pessoa que te olha nos olhos e dá a opinião dela, sabe? Sem medo. Aquela pessoa que toma iniciativa, aquela mulher decidida, sabe? Aquela mulher que sabe o que quer, ela sabe o que ela é, ela sabe a sua identidade. Então, é isso que nós queremos ser, assertivas. Então, existem esses 4 tipos de comportamento. E você sabia que a passividade, ela tem o seu lado bom? Todas nós precisamos ter um pouco de passividade, ter um pouco de paciência, não sempre tomar frente da situação, sabe? Ah, não, eu tenho que tomar frente, eu tenho que resolver sempre, eu tenho que acontecer. Não, às vezes a gente tem que parar, respirar fundo, deixar as coisas se acalmarem, não é verdade? Saber a hora certa de agir. Então, quando eu tenho uma passividade normal, isso é uma virtude. Eu vivo com mais leveza, né? Eu não me preocupo em sempre ter que fazer e acontecer e tomar iniciativa. Eu vivo com mais leveza, mas ela é prejudicial quando a pessoa nunca sabe dizer não, quando a pessoa não tem opinião própria, ela se deixa levar pelos outros. Sabe aquela Maria vai com as outras? É a pessoa que é extremamente passiva, e isso se torna prejudicial. Ela está com uma amiga hoje aqui que tem um comportamento X, e ela começa a ter um comportamento X. Amanhã ela começa a andar com outra pessoa que tem um comportamento Y, ela começa a ter o comportamento Y, porque ela não tem uma identidade, ela não sabe quem ela é, de tanto que ela já foi passiva na vida. Ela cresceu acostumada a sempre se deixar levar, não é verdade? Nos mínimos detalhes. É você sentar numa mesa de um restaurante com uma amiga sua e você nunca sabe qual é o prato que você quer escolher. Ah, você pediu isso aqui? Ah, vou pedir igual. Deve ser bom, né? Se você escolheu, deve ser bom. Sabe? Nos pequenos detalhes, nas minúcias, a pessoa não ter a iniciativa, não é verdade, Lene? Então, ela pode ser, quando ela é excessiva, ela se torna prejudicial. Essa questão do assertivo, né, que a pastora comentou agora, essa pessoa, ela se conhece, ela sabe a sua identidade. E por ela saber a sua identidade, ela age com prudência. Ela calcula o impacto das suas decisões. Então, é aquilo que a gente, não é você só reagir,
mas você ser minucioso nas suas decisões, você sabe que aquilo que você vai fazer vai gerar resultado, ou positivo ou negativo, né? Então, ela é prudente, por ela ser uma pessoa que conhece a sua identidade. Exatamente, por isso que a gente tem que ter um pouco de passividade, porque não é apenas reagir, né? É reagir da forma certa. Ah, mas aí eu tenho que sempre calcular se vai ser a reação certa, e aí isso vai me travar, eu não vou conseguir saber se sempre vai dar certo. Realmente, algumas vezes, em algumas situações, a gente vai ter que simplesmente reagir. E se der errado, de alguma forma a gente vai aprender com aquilo, não é verdade? Quando a gente cai num certo lugar, a gente não vai voltar para aquele lugar e tropeçar de novo, porque a gente sabe que ali tem um buraco. A gente já caiu uma vez, então não tem por que a gente cair de novo ali, né? Então, de alguma forma, a gente vai aprender. É por isso que Deus permite algumas tempestades como essa que a gente está vivendo agora, um tempo de pandemia como esse. Só que a gente percebe que esse tempo de tempestade está passando, não é verdade? Graças a Deus, aleluia. Mas tem muitas pessoas que querem ficar na tempestade, porque se acomodaram. Tem gente que estava gostando do isolamento, sabia, Lene? É verdade. Estava tão bom ficar em casa de perna para o ar, ou então não preciso tomar decisões, não preciso agir, não preciso, não é verdade? E aí, Jesus está mandando assim, ó, igual ele falou para os discípulos, está passando a tempestade, pode atravessar, pode ir para o outro lado. E tem gente que não está ouvindo a voz de Jesus nesse sentido, tá? Tem gente que não, eu acho que eu quero ficar nesse lugar da tempestade, porque se acomodou, se acostumaram. E aí as pessoas lá fora estão falando que esse é o novo normal. As pessoas estão falando que agora é a nova realidade assim, ninguém vai mais abraçar ninguém, ninguém vai mais sorrir para ninguém, porque tem que ficar usando... Gente, toda luta, toda dificuldade que o Senhor nos permite passar na vida é temporária, não é para sempre. A gente não vai ficar para sempre num tempo como esse de pandemia. Essa não é não a nossa nova realidade, não é não. Só é se a gente aceitar e tomar para si, não é verdade? Então a gente percebe que muitas pessoas estão colocando a culpa no novo estilo de vida, porque agora é o novo normal, não é? E isso tem sido um veneno para muitas pessoas. Eu não vou aceitar esse novo normal, eu vou começar a ter iniciativa, eu vou começar... Sabe, como eu fiquei feliz quando o decreto municipal saiu, que a gente ia poder voltar a trabalhar. Como é bom a gente trabalhar, gente, como é bom a gente produzir, não é verdade? A gente se sentir útil, a gente dar fruto, é muito bom. A gente não nasceu para ficar parado, não. Mas tem gente que está gostando e está falando que esse é o novo normal. Isso vai depender muito de nós, não é verdade? Então, por isso que eu falo, o nosso cérebro é um computador. E tem uma psicóloga americana que ela falou sobre, um psicólogo americano, que ele fala muito sobre essa questão da programação mental. Ele fala que pessoas são passivas internamente, como eu falei no início, e nem sabem. Porque o cérebro já está programado. Desde criança, a pessoa resolveu sempre deixar para o outro, ou sempre deixar para depois. Ela cresceu assim, ela acha que ela tem que ser sempre assim. Então está na hora da gente destravar isso na nossa mente, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, começar a exercitar o nosso cérebro a pensar diferente. Isso é um exercício diário. Como a Adriana falou, eu escolho o que vai entrar na minha mente, eu escolho no que pensar assim. O meu cérebro, meus pensamentos não podem andar desordenados, comandando a minha vida sem que eu tome uma decisão, não. Eu escolho o que é que eu vou assistir, eu escolho o que é que eu vou ler, eu escolho quem é que eu vou ouvir, não é verdade? E é isso que vai preencher os meus pensamentos, é isso que vai alimentar a minha fé. Hoje de manhã eu estava vendo uma live com o pastor Josué, e alguém perguntou para ele assim, quando tudo voltar ao normal, vai voltar ao normal as coisas? E ele disse, não, agora vamos viver o novo normal. Né? Então, tudo, se a gente for olhar quem era eu antes da pandemia, quem sou eu agora durante a pandemia e quem eu serei depois da pandemia. Né? Na verdade, eu vejo essa crise como uma grande oportunidade de nos identificar nós mesmos, quem nós somos em Deus. Né? Porque nós vimos pessoas totalmente perdidas com essa crise. E a crise não foi só em questão do vírus, foi crise de identidade, né? As pessoas se perderam e nós estamos na hora de voltar, não só para se trancar mesmo dentro de casa, mas para dentro da gente perceber quem somos. Somos criaturas feitas pela mão do perfeito Deus, né? Somos, que nem a Adriana disse, maravilhosos, somos lindos, né? Preciosas.
nós somos essas preciosidades que Deus criou. Amém, amém. Esses dias eu estava ouvindo a Joyce Meyer, maravilhosa, amo demais. Gente, eu descobri que a Joyce Meyer tem 77 anos, quase oitentona, daquele jeito linda, sábia, escrevendo, pregando. Oh, Jesus, me dá essa graça. Já pensou que é isso? E às vezes tem mulher de 60 se entregando, falando que não vai fazer mais nada porque não dá mais tempo, gente. A Joyce falou algo muito interessante. Quem conhece a história da Joyce Meyer, é uma das maiores pregadoras, preletoras, palestrantes do mundo. Quantos livros aquela mulher já escreveu? Ela tem um programa Desfrutando a Vida Diária, então ela grava muitas mensagens e abençoa muitas vidas. E ela estava falando justamente sobre isso. Ela diz, todos os dias a gente tem decisões a tomar, né? Qual roupa eu vou vestir? O que eu vou comer? Será que eu vou beber água hoje? Quantos litros de água eu vou beber hoje? A gente sabe que a gente tem que beber e não bebe, né? Eu tenho que tomar decisões diárias na minha vida. E aí a gente está querendo... Eu fico com medo, Lene, a gente está num tempo tão difícil, uma geração tão difícil, que às vezes eu fico com medo de inventarem uns robôs que nem a pessoa vai ter nem o trabalho mais de comer, de se alimentar, de se vestir, tudo ela vai querer que outra pessoa faça por ela, porque tudo está aqui, ó, num clique, né? A um clique de distância. E ela disse, você tem que tomar decisões diariamente. As outras pessoas não podem decidir que roupa você vai vestir, o que você vai comer, o que vai entrar na sua boca, né? Então, todos os dias nós somos convidadas a sermos ativas, a termos reações. E muitas vezes, em outras decisões do dia a dia, a gente não consegue. A gente não consegue dar uma boa resposta, não é verdade? E eu achei muito interessante algo que ela falou. Como você disse, como que a gente sai de uma situação difícil, né? A Joyce Meyer, ela foi estuprada, ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai na infância, durante muito tempo. Então, ela disse assim, isso era o meu pior inimigo e se tornou o meu melhor amigo, porque hoje eu ajudo milhares de mulheres por aí afora, pelo mundo afora, né? Então, ela transformou essa situação que poderia ser, que era o pior inimigo da vida dela, no melhor amigo, que levou ela a lugares que ela vive em Deus, que são maravilhosos, não é verdade? Então, a gente que diz como é que a gente vai sair de uma situação como essa, depende muito da nossa resposta, da nossa reação. O que ela fez? Ela foi buscar a Deus, ela foi buscar ser curada em Deus. Depois que ela foi curada em Deus, ela começou a buscar mais de Deus, começou a aprender, começou a ministrar, enfim, começou a mergulhar na vontade de Deus. Ela poderia o quê? Ter se retratado, falado, não, tadinha de mim, né? Se vitimizado, não, tadinha de mim. Realmente a história dela, se a gente for pensar, ela poderia ter feito isso. Não, tadinha de mim, eu né, sofro desde a infância, eu não tenho como sair dessa situação. E ela poderia ter cruzado os braços e estar sofrendo até hoje, ser uma mulher deprimida até hoje, né, carregando essas feridas, que são feridas profundas realmente, que só Deus pode curar. Mas não, ela resolveu ser curada em Deus e dar frutos, e é o que ela faz. Não é verdade? Então, a resposta que a gente dá às situações adversas da vida, é a gente que decide, ninguém pode decidir por nós. Eu não posso entrar no seu coração e arrancar uma dor que só Deus pode curar, mas que vai depender de você vir ao Senhor, aos pés de Jesus. Vai depender de você. Eu não posso tomar decisão por você. Não é verdade? Então, isso é muito interessante, da gente pensar como que a gente pode sair de uma situação como essa. Lene, lê aí algumas características de pessoas passivas para a gente. Vamos lá. As pessoas passivas, elas são influenciadas facilmente pelas circunstâncias, no pessoal, econômico, na política, fatores externos. Então, ela é facilmente influenciada, né? Como a pastora falou assim, ela, até para tomar uma decisão do que comer, às vezes ela até tem essa oportunidade de escolher o que ela pode comer, né, no restaurante, mas ela parece que fica tão travada que ela diz, não pode escolher. E às vezes acaba até se alimentando que ela não gosta, né? Porque o outro talvez nem saiba o que ela gosta, né? Então, ela é facilmente influenciada. Tem a necessidade de agradar a todos e tendência e evitar conflitos. Dificuldade para tomar decisões e tendência a deixar as coisas para depois. Que é a procrastinação, né? Tem pouca ação e execução e dificuldade em assumir responsabilidades. Dificuldade para lidar com críticas e com o lado negativo das situações.
ela é amante da zona de conforto, porque ela tem medo de arriscar. Com tudo isso, ela tem perda de oportunidade, sem visão de futuro ou projetos, e dependente emocional, ela tem dependência emocional e tendência à autoflagelação como forma de se punir por se deixar em último lugar. Verdade, né? Essas características abrem os olhos da gente, né? Se você não tem nenhuma dessas, você conhece com certeza alguém que tem, não é verdade? Isso acontece em várias áreas da vida, né, Lene? E todos os dias, né, acredito eu trabalho no comércio, e a gente lidar com algumas pessoas, e a gente vê pessoas perderem a oportunidade porque ela tem medo do novo, do desconhecido, né? E a gente, de alguma forma, tenta desafiar essas pessoas, principalmente a juventude, né? A gente trabalha e a gente faz entrevista com jovens, uma juventude com toda a força, e você começa a perguntar algumas coisas e eles não sabem para onde eles estão indo. Não sabem, estão perdidos, né? E aí a gente tem que usar a nossa história de vida como forma de influenciar, de ajudar, de dar um empurrão para frente, né? Para que eles possam se conhecer e mudar a história deles, para que outras vidas também possam ser alcançadas. É verdade, gente. Olha, isso é muito, muito sério, né? A gente não conseguir expressar a nossa vontade. A gente vê mulheres que entram em relacionamentos e elas ficam presas no relacionamento, né? Às vezes o cara maltrata ela, bate nela, e mesmo assim ela casa com um cara desse, porque ela acha que ela não tem opinião própria. Ele fala no relacionamento, ela não tem voz nesse relacionamento. Para onde vai um relacionamento como esse? Não é verdade? Então, a gente vê muitas mulheres aprisionadas em várias situações da vida, sem conseguir realmente dar um passo, não é verdade? Sem conseguir realmente tomar uma decisão, mudar aquela situação. Não é isso que Jesus quer para a gente. O Senhor não quer ver a gente dessa forma. Então, querida, sempre existe oportunidade, diariamente, para a gente mudar a nossa história, mudar o rumo, mudar a situação. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Amém? Por que as pessoas cedem à passividade, então? Pastora, só acrescentando aqui, e é interessante focar que as pessoas elas agem dessa forma, porque, na verdade, a mentalidade dela, ela pensa daquela forma, ela acredita daquela forma, então ela está presa nos seus pensamentos, né? Como diz a Bíblia, como você pensa, assim você se torna. Né? Então, enquanto não adianta você querer mudar a atitude da pessoa em si. A Bíblia diz que é uma transformação de mente. Quando a nossa mente é transformada em Cristo, que nós conhecemos quem nós somos realmente em Deus, as nossas atitudes passam a mudar, nosso comportamento passa a mudar, né? E isso é muito interessante, essa transformação de mente. O meu marido estava compartilhando algo ontem comigo, Deus falou com ele até compartilhou com o presbitério, achei muito interessante, acho que ele compartilhou ontem. Sobre os tímidos que fala lá em Apocalipse, né, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E a gente brinca às vezes falando, eu sou tímida, fulano é tímida. E o tímido nada mais é, o significado da palavra original, do tímido, de timidez, é ser totalmente tomado pelo medo. Sabia disso? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente é dominada pelo medo. Toda a raiz dessa passividade que muitas vezes prejudica a nossa vida, nada mais é do que o medo dominando a nossa vida. E somente o perfeito amor pode lançar fora todo medo, o perfeito amor que vem de Deus, não é verdade? Então a gente vence esse medo caminhando com Jesus. A gente vence esse medo conhecendo o nosso Criador, conhecendo o relacionamento com Ele. Ele vai rompendo algumas barreiras. Claro que às vezes é bom, né, a gente ter aquele receio, a gente pisar no freio, a gente ir com cuidado em algumas situações, como eu falei. Porém, ser dominado pelo medo, por que essa pessoa não vai herdar o reino de Deus? Porque ela não vai fazer nada, não vai cumprir nenhum propósito de Deus. Até para vir para Jesus, para ter uma vida com Jesus, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão, eu não posso ser tímida, eu tenho que dar um passo. A palavra de Deus fala do sacrifício vivo, né? Do sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício vivo. Antigamente, lá no Novo Testamento, os sacrifícios eram apresentados mortos. Eles eram mortos, né? Eles eram apresentados a Deus mortos. E nós somos o sacrifício vivo. Nós temos que vir até o altar, nos apresentar a Deus. Então, Ele sempre vai esperar uma iniciativa nossa.
Se fosse assim, todo mundo era salvo, todo mundo tinha vida com Deus, todo mundo ia conhecer o Senhor. Mas não, depende da minha iniciativa. Nós temos o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus nos deu um poder de decisão. Isso tudo vai contra essa cultura da passividade. Se eu tenho o poder de decisão, se eu tenho que tomar decisões na minha vida, então eu não posso ser passiva. Não é verdade? Eu tenho que ter uma opinião, eu tenho que entender das coisas, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Não é verdade? Porque senão, gente, a vida não tem sentido. O maior desejo do ser humano é se sentir aceito, aprovado e amado. E esse é um dos motivos mais notórios que a gente vê da pessoa ser passiva, porque ela quer ser aceita. Sabe aquela pessoa que nunca diz não? A pessoa está morrendo ali, sei lá, está sobrecarregada, mas chega alguém e fala, mas ela é tão boazinha, eu vou pedir para ela, fulana, tu faz tal coisa para mim? Aham, está cheia, lotada de coisas, já vai fazer para milhares de pessoas. Aí ela pega mais uma coisa. Porque ela quer ser aceita por mim, ela não quer que eu fale assim, poxa, fulana não fez tal coisa para mim, né? O ser humano tem essa necessidade de ser aceito, de ser aprovado, então muitas vezes ele não diz não por causa disso. Isso é um dos motivos que a pessoa se torna passiva. A passividade geralmente é o resultado da infância com uma educação rígida também, pode acontecer, de repente você teve uma educação muito rígida, teus pais sempre te falaram não, não pode, não, não pode, e aí você cresceu com aquele não, não pode, e aí você tem medo de se expressar. Pode ser também uma causa. Como eu falei no início, às vezes a gente prefere analgésicos emocionais. Por que a gente vê pessoas depressivas que passam anos e anos e anos aprisionadas em remédios tarja preta? Eu não estou falando nada contra os psicólogos ou a pessoa que toma medicação que às vezes precisa tomar realmente. Mas eu estou falando de ficar presa naquele remédio para sempre. Por quê? Porque aquilo ali dá uma aliviadinha. Aquilo ali tira a minha tristeza, então eu vou continuar tomando. Por quê? Porque é muito mais difícil reagir. É muito mais difícil tocar naquela ferida, tocar naquele assunto, tocar naquela dor que me incomoda, que me perturba. Então eu não vou tocar, eu vou tomar o remedinho que vai me anestesiar. Só que o remedinho tem um tempo para ele agir no teu corpo, depois ele vai passar, e aí? A gente não pode querer remedinho, a gente tem que buscar ansiosamente pela cura, pela solução, gente. Não é verdade? Nós temos que ser mulheres que buscam soluções e não analgésicos que vão anestesiar a nossa alma. Isso não vai resolver. Não vai resolver. Pode resolver naquele momento, mas aí a sua alma vai continuar ferida, dia após dia. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Outra causa, a falta de confronto por medo ou ignorância torna a passividade algo familiar. Pessoas que não gostam de ser confrontadas. De repente eu vou conversar com você e vou te falar, não, mas sabe por que você é passiva? Porque você não, sei lá, você é indecisa, você não busca maturidade, você se acomodou nessa situação. Ah, mas o fulano me maltrata, mas você sempre aceitou, você sempre baixou a cabeça. A pessoa não vai gostar. Muitas pessoas não gostam de ouvir, não, mas aí ela vai começar a argumentar e de repente se torna uma passiva agressiva naquele momento, né? Porque ela não quer ser confrontada, ela quer ouvir coisas que agradem ela. Mas aí ela nunca vai ser curada, ela nunca vai resolver, não é verdade? Por se tornar algo familiar, a passividade acaba tomando o lugar de estimação. Sabe aquele lugarzinho de estimação? Muitas vezes a passividade acha um lugarzinho em nós de estimação. E hoje é dia da gente identificar se a gente tem um lugarzinho de estimação da passividade. Assim como eu identifiquei algumas áreas da minha vida e eu vou buscar mudar isso, eu oro para que o Senhor te mostre em que áreas você precisa tomar atitude para levantar aí essa guerreira que está dentro de você. Amém? Aqui tem umas frases que um PhD, psicólogo americano, ele diz que as pessoas passivas sempre falam, olha se você vai se identificar com alguma, gente. Por que as coisas ruins sempre acontecem comigo? Você já ouviu essa frase? Ah, mas tudo de ruim acontece comigo, a fulana ali está tão bem, mas quando vem alguma coisa de ruim tem que ser comigo, né? Outra frase muito comum de uma pessoa passiva. Eu acho que não era mesmo para eu conseguir esse emprego. Esse emprego não era para mim. A pessoa ficou lá, né, deitada, não levou o currículo, ficou com medo da entrevista e disse assim, esse emprego não era mesmo para mim, não. Depois eu fui parar para pensar. Outra frase muito comum, Lene. Lê aí uma da comunicação.
Eu espero que você não se importe de eu dizer. Ele está mais preocupado com o que o outro vai pensar, né? Então, a opinião dele está, tipo, em segundo lugar sempre. Tipo assim, eu pergunto a tua opinião para alguma coisa, aí tu vai começar já com medo, né? Eu espero que você não se importe, Lenara, mas eu acho, né? Gente, isso é muito comum. É só eu passo por isso? Acredito não. Tudo ativo aqui, tudo guerreira. Só eu. Não é verdade? Não é comum a gente ouvir frases como essa? Porque às vezes é uma programação mental, gente. É uma passividade interna que nem mesmo a pessoa identifica. E no momento em que ela precisa agir e ela não age, é porque aquela passividade tomou aquele lugar ali no coração dela. Não é verdade? Outra frase. Eu ia comer uma sobremesa, mas se você quiser pedir a conta, tudo bem. Né? Eu ia pedir, mas tá bom, vocês já querem ir, né? Tá, a gente vai embora. Já viu? Gente, em muitos aspectos da vida, a gente muitas vezes tem um lugar de passividade, né? E essa questão, pastora, na verdade a pessoa se torna uma pessoa assim, muito cheia de vontade e poucas realizações, né? Então, dentro de si, ela acaba se tornando uma pessoa amargurada e ela reclama, quando ela tem a primeira oportunidade, ela vai ficar reclamando das pessoas, porque, na verdade, ela não está fazendo aquilo porque realmente ela quer, mas a posição que ela se encontra no momento, né? Então, ela fica com grande desejo e só olhando as coisas acontecer, só que não acontece da forma que ela gostaria que acontecesse. É verdade, sabe, a nossa vida ela é um grande progresso. Ano que vem você vai perceber que você estava melhor do que esse ano, porque você conseguiu superar algumas coisas que você fazia em 2020 e você não vai mais fazer em 2021, mas isso vai depender da sua atitude. Eu mesma tenho algumas coisas em mim que eu sei que eu preciso mudar, e outras coisas que eu olho para trás eu vejo, meu Deus, eu era daquele jeito, mas graças a Deus que eu enxerguei e consegui tomar uma nova atitude para mudar, não é? Consegui tomar uma decisão em busca dessa mudança. Então, a nossa vida é um grande progresso. Geralmente, a pessoa, quando é excessivamente passiva, ela não sai do lugar. Ela não tem uma visão de futuro. Ela não cresce na vida, ela não progride, ela se conforma com aquele lugar, ela se acomoda ali. E Jesus não tem isso para a nossa vida. Jesus tem coisas grandes, coisas lindas para a vida de cada uma de nós. O Senhor desenhou a vida de cada uma de nós. Nós somos únicas para Deus. A gente sempre fala de comparação, tanto no SOS quanto aqui. Você não precisa se comparar com a outra, porque você é única para Deus. Só você tem a sua digital, sabe? Deus tem coisas reservadas só para a Williane. Deus tem coisas reservadas só para a Amanda, só para a Miriam, que não são as mesmas coisas que Ele tem reservadas para mim. Só que eu só vou viver essas coisas se eu realmente quiser, se eu der passos para isso. Amém? Tem algo muito interessante, a gente já vai terminar, para fazer uma dinâmica bem legal. Mas eu queria falar, eu achei muito interessante essa psiquiatra americana, Jack Lee. Ai, Jean, se eu não estiver pronunciando errado, depois ele vai assistir a filmagem. Professor de inglês lá em casa é meu marido, gente. Às vezes eu falo errado. Mas essa psiquiatra americana, ela estuda o comportamento, ela estuda muito essa questão do comportamento excessivamente passivo. E ela diz que quando chega esse auge, né, de passividade, pode se tornar uma doença, um distúrbio psicológico que ela chama de síndrome da passividade. E eu quero falar aqui, eu achei muito interessante falar isso com vocês, gente. Achei muito interessante, até para você ajudar alguém. 4 características de uma pessoa que sofre com essa doença, que já chegou a um nível tão alto da passividade, que ela não é mais só passiva, ela sofre uma síndrome da passividade, ela tem um distúrbio psicológico por conta disso. Uma característica é a inércia. A pessoa é paralisada pela situação, sem reação e sem atitude para resolver o problema. Sabe aquela pessoa que quando passa por um problema, ela fica parada, ela não sabe o que fazer? Ou é uma discussão, ou é uma situação, ou agressão de alguém para com ela paralisa, ela para, ela não consegue, e nem ir para frente, nem para trás, nem falar nada, nem fazer nada, ela não consegue ter uma atitude. É a inércia. Segunda característica, superadaptação. É uma pessoa excessivamente obediente, submissa, servil. Olha, o Cote falou uma coisa na live
que eu fiquei impressionada. Ele trabalha com isso há muitos anos, ele escreveu um livro há muitos anos atrás chamado Raízes da Depressão. Ele tem uma escola que trata de doenças da alma, que ele ajuda muitas pessoas, né, a EIFOL. E assim, ele falou casos que ele já ouviu, que ele já viu, que me impressionaram. Ele falou, tem casos em que a pessoa é abusada tantos anos, abusada sexualmente, por exemplo, ela é abusada por tantos anos desde a infância, que quando cessa aquele abuso, ela começa a procurar o abusador. Porque ela já ficou tão acostumada com aquela situação de abuso, ela se adaptou àquela situação que tira a dignidade dela, que desrespeita ela já se acostumou tanto que ela acha que ela não é mais digna. Ela acha que ela é culpada por aquilo, que ela merece passar por aquilo, ela acaba procurando o abusador. Ele diz que em muitos casos mesmo, sabe? Então, isso é a superadaptação, é um sintoma de quem sofre com síndrome da passividade. Outra coisa, quer ler, Helene? Agitação. Agitação, a pessoa se torna inquieta, né? Agitada demais, nervosismo e culpa os outros. E ela se coloca numa posição de vitimismo, sempre ela é vítima da situação, né? Sentimento de injustiça e autocomiseração. É aquela pessoa que ela não se vê como a culpada, tipo assim, ela tem que tomar uma atitude, não, a culpa é do outro, ou do outro, ou do outro, ou do outro, sempre. Então ela sempre vai reclamar, não, mas eu não fiz tal coisa porque a Merian não me deu oportunidade, né? Aquela pessoa queixume, né? Aquela pessoa que está sempre se queixando, sempre reclamando, sabe? Aquela pessoa que é inquieta, que é nervosa, agitada, e tudo ela culpa os outros, pode ser um sintoma de síndrome de passividade. A última característica que eu quero citar aqui para vocês, incapacitação. Sem reação diante do problema, sentimento de impotência, desmaios e reações psicossomáticas, que envolve crise de ansiedade, ataques de pânico, explosões de raiva, agressões, xingamentos, quebra. Vocês já viram? Quebra de objetos. Já viram mulheres que às vezes se descontrolam e você até se assusta porque você fala, essa pessoa parecia ser tão calma. A gente fica sabendo na televisão, às vezes, nos noticiários, como que essa pessoa matou ciclano, como que essa pessoa agrediu fulano, como que essa pessoa foi capaz de maquinar, porque ela guardou tanto aquilo, né, que ela se tornou uma pessoa violenta. Ela pode se tornar uma pessoa violenta, porque ela sempre se achou incapaz. Ela sempre se viu como incapaz, ela nunca conseguiu ter uma reação diante do problema, então ela foi guardando aquilo, guardando, até que chegou a um ponto que ela se tornou, que ela pode se tornar uma pessoa violenta. E às vezes muitas doenças que a gente vê no nosso tempo, como crise de ansiedade, não estou falando que quem tem crise de ansiedade tem síndrome da passividade, mas a crise de ansiedade pode ser um sintoma de síndrome de passividade, por isso que a pessoa tem que se conhecer. A gente sempre fala aqui no Mais Que Flores e no SOS que o primeiro passo para qualquer problema que você quiser identificar na sua vida é o autoconhecimento. Se você não buscar em Deus esse autoconhecimento, sabe? Buscar na sua memória, pedir a ajuda do Espírito Santo para te lembrar, para te mostrar onde você precisa mudar, que atitude você pode tomar de mudança, qual passo você precisa dar, você nunca vai sair daquele problema. Não é verdade? Porque às vezes a gente pergunta, mas o que foi que te levou a esse estágio? A pessoa não sabe responder. Eu não sei, simplesmente comecei a sentir isso. Não, tem uma raiz, tem um início, tem uma causa, não é verdade? Então, o autoconhecimento é muito importante. Na verdade, às vezes a pessoa, ela sabe que tem uma ferida e mexer numa ferida sempre é muito doloroso, né? Só que para haver cura é necessário mexer, né? É preciso tirar as bactérias, preciso colocar um remédio. Né? E com certeza, quando houver a cura, vai ficar apenas a cicatriz, né? Essa semana eu estava conversando com uma senhora que até foi lá na loja, e ela falando em questão de depressão, que ela está saindo da depressão, né? E eu olhei para ela e disse, olha, eu não sei o que você passou, mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer lhe usar aonde você foi mais ferido. Ele quer fazer desse sofrimento uma forma de alcançar outras vidas. Então, se permita ser curada. E ela chorou e agradeceu, porque nós precisamos fazer da nossa dor uma história de transformação. Amém. Em Deus. Amém. Né? E às vezes as pessoas, principalmente mulheres, se colocam na posição mesmo de acabou para mim, não acabou. Se você está ouvindo isso, pode ter certeza que não é a voz de Deus.
a voz de Deus diz que é só o começo para uma nova história nele. Amém. Eu creio nessa verdade. E a gente vê testemunhos, cadê a Anne? A gente vê testemunhos, né, Anne? O esposo da Anne é um testemunho vivo disso, gente. Pessoa que chegou aqui afundada nos remédios, não é verdade? E hoje ministra no SOS. Hoje ele dá palavra de ânimo e ministra a palavra de Deus e ora pelas pessoas aqui no SOS. E eu creio tanto nessa verdade, como eu creio. Amém? Agora vamos para a parte boa, o caminho da superação. Quantas querem conhecer esse caminho da superação? Primeira coisa, assertividade. Gente, a gente tem que conhecer mais acerca dessa palavra, assertividade. E a assertividade não vem de acerto não, viu? É com 2 S's. A assertividade é a qualidade daquele que expressa algo de maneira segura, com frontalidade, sem hesitações. Características: comunicação segura, sem manipulação, dizer sim da forma adequada, capacidade de dizer não quando for necessário, não busca por agradar a todos, não é escrava de aprovação ou reconhecimento do seu potencial, saber lidar com fraquezas e limitações sem sentimento de inferioridade. Amém? Nada mais é do que a gente ter uma inteligência emocional. Quando a gente é assertivo, a gente está ali demonstrando uma inteligência emocional. Amém? Então, nós precisamos aprender acerca disso, acerca da assertividade. E qual é a visão bíblica, né, Lene? Essa questão aqui de não é escravo da aprovação e reconhecimento foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Não, e é o que mais as mulheres sofrem, né? E o reconhecimento. Eu ouvi uma frase ontem que dizia assim: não queira apenas ser visto, queira ser relevante na vida das pessoas. Né? Então, muitas vezes a gente está buscando ser só visto, faz uma coisa, né, e fica ali ansioso para que as pessoas vejam o que você fez, e se a pessoa não vê, aí vem a frustração, né? Então, não queira só essa posição de ser visto, mas sim ser relevante na vida das pessoas. As redes sociais mostram isso, né? A mulherada mesmo, se postar uma foto e não tiver nenhuma curtida, a mulher fica mal. Poxa, mas eu estou tão bonita nessa foto. Não teve nenhuma curtida. A gente busca essa aprovação, gente. A gente acha bom quando alguém chega, né? Dá um elogio. Claro que é bom, gente. Né? E se você não fez isso hoje na vida de alguém, faça. Dá tempo ainda, viu? De olhar aí para a irmã que está do seu lado e dizer assim: você é tão linda, você é tão preciosa. Deus tem planos para a sua vida. Diga aí. Diga aí. Porque às vezes a pessoa passou o dia inteiro e não ouviu isso ainda. Mas a gente não pode viver aprisionada por esse sentimento, essa necessidade de aprovação. A gente não pode viver. Se vier o elogio, amém. Se não vier, amém também. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou valiosa, mesmo sem ninguém ter falado. Amém? Então, gente, o que a Bíblia nos diz acerca da passividade? Olha só, em Tiago 4,17, a palavra de Deus diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Às vezes eu sei que eu tenho que fazer aquilo, e eu não faço. Eu sei que vai ser bom, eu sei que é o certo, e eu não faço, eu estou cometendo pecado. Então, mas é porque, né, eu não quis me meter, achei que ia ser inconveniente. Inconveniente não, a gente tem que ir pelo certo, gente. E a gente sabe quando é o certo e a gente tem que fazer e não faz. Então a palavra de Deus é muito clara em relação a isso: a gente comete pecado quando a gente não faz. A passividade é destrutiva. Olha o que diz em Provérbios 18:9: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Então, às vezes, a pessoa nem precisa ir lá e destruir algo, ela só precisa cruzar os braços. Ela está sendo tão destrutiva quanto aquele que vai lá e destrói mesmo, né? A passividade rouba a nossa constância. Efésios 4:22 diz: e sejam continuamente renovados no espírito da sua mente. A Joyce Meyer, ela fala muito disso, né? Gente, tem níveis mais altos para nós, a gente precisa renovar a nossa mente, não é verdade? Ter a nossa mente transformada. A palavra de Deus nos diz isso. Amém? A passividade é benéfica se é fruto de um esperar em Deus e a sua vontade. Às vezes a gente tem que esperar, tem o tempo de esperar, não tem? Tem o tempo de plantar, o tempo de colher, né? Já diz lá em Eclesiastes, certo? Salomão já nos ensina. Salomão já nos ensina isso, que há tempo de plantar e tempo de colher. Então tem tempo que é para a gente esperar.
Realmente é. Esperar em Deus, esperar uma direção de Deus. Eu estou orando, eu estou esperando uma resposta de Deus, esperando uma direção de Deus. Então, não preciso agir agora. Realmente tem um tempo que a gente precisa ser um pouco passiva nesse sentido, de esperar em Deus. Amém? Passividade, levante-se, caminhe e entregue a sua passividade a Deus. Isso aqui eu já falei, sobre o sacrifício vivo. Vamos pular, que é para a gente finalizar. Estou doida para fazer a dinâmica com vocês. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tudo começa na nossa mente, gente. Ninguém comete algo do nada, sempre ela pensa antes de fazer. Então, qual é o nosso trabalho árduo diário? Guardar a nossa, porque tudo começa aqui. Vamos exercitar esse cérebro abençoado de Jesus aqui? Quantas topam esse desafio? É tão importante fazer isso, pastora, que quando eu leio eu estava lendo aqui, né, e eu lembrei da minha infância. Eu fui criada em um ambiente de agressão, e todas as vezes que eu via aquilo que eu não queria para mim, ou eu corria para o quarto, eu era adolescente, tá, e eu corria para o quarto ou para um lugar onde não tivesse ninguém, e eu repetia assim: eu não vou viver isso, eu não quero isso para mim. Eu não entendia, mas Deus já estava trabalhando de uma forma para quebrar esse ciclo na minha vida. Eita, onde eu nosso olhava, tema. Como é que a gente rompe o ciclo aí, né? Onde eu olhava e eu dizia: eu não quero viver isso, eu não vou viver isso. E eu repetia muito, e eu sempre acreditei que aquilo que você, na sua mente, começa na sua mente, né? E a palavra de Deus, naquela época eu não conhecia a palavra de Deus, mas veio como uma confirmação, né? Que tudo muda a partir dessa transformação que vem na nossa mente. E aí você passa a agir diferente. É verdade. Aconteceu comigo também na minha casa, né? O casamento da minha mãe não deu certo, né? Eu cresci vendo a minha mãe sofrer muito, né? No matrimônio dela, mas... E as pessoas falam, né? A tendência dos filhos de pais separados para se separarem também. Eu sempre... Nem era crente. Adolescente, novinha, eu falava: não quero viver isso, Senhor. Eu sei que eu posso entrar num casamento que vai dar certo. Amém? Então, a gente pode sim, gente, quebrar ciclos, romper com ciclos. A gente não precisa aceitar o que as pessoas falam de ruim para nós, não. A gente não precisa aceitar o que as pessoas estão impondo, estão falando que vai acontecer porque está aprovado estatisticamente e tal. Não. Deus tem algo para cada uma de nós. Não é verdade? Mude sua maneira de pensar, enchendo sua mente da palavra de Deus, nós já falamos. E a Bíblia é a nossa maior encorajadora para sairmos da passividade. A Bíblia fala muito: ore sem cessar, encorajem-se uns aos outros, fuja da imoralidade, mortifique sua velha natureza. Sempre a Bíblia está nos mandando agir, tomar atitudes. Muitos dos nossos passos não são confirmados por Deus por causa da nossa passividade. Olha só, Salmos 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, o Senhor, Ele confirma os passos do homem, né? Mas a gente precisa dar o passo, para que o Senhor possa confirmar. Muitas vezes a gente fica esperando de braços cruzados: não, vai cair do céu. Né? Deus vai mandar um anjo trazer aqui na minha frente. E não, precisa que a gente dê esse passo. E eu quero finalizar nessa noite com uma história que eu acho tremenda. E Deus assim, Ele trouxe um novo olhar sobre essa história dessa mulher, que com certeza muitas de vocês conhecem, que é a mulher do fluxo de sangue. Quantas conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Eu vou ler aqui com vocês, rapidamente, Marcos 5, se você quiser anotar ou acompanhar na sua Bíblia, Marcos 5, 24 a 34, rapidamente. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Isso aconteceu com Jesus, a multidão apertava Jesus. E certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isto fizera.
Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, repita comigo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Essa história é muito tremenda porque essa mulher ela precisou sair da passividade, né? Ela saiu da passividade, ela agiu, ela recebeu a bênção, ela testemunhou e ela se sentiu amada como filha. Pensem comigo, uma mulher que fazia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue constante. Imagina você ficar menstruada todos os dias do ano e não cessar. A gente fica 5 dias, já fica estressada, né? Imagina todos os dias durante 12 anos, sendo que naquela época a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada imunda. E ela fazia 12 anos que ela tinha esse fluxo de sangue. Imagina como ela não era conhecida quando ela passava por alguém. A mulher, aquela mulher, né, do fluxo de sangue. Olha lá vai a mulher do fluxo de sangue, tadinha dela. Mas ela ouviu falar de Jesus, e com certeza ela deve ter lido o livro de Malaquias, que diz que debaixo das suas asas a cura, né? Malaquias fala, lá em um texto, não lembro agora o capítulo. E essa origem da palavra, debaixo das suas asas, significava, é o mesmo significado que se dá para as pontas das vestes do sacerdote. Com certeza ela tinha lido, porque ela pensou, se eu apenas tocar na ponta das suas vestes, eu serei curada, né? E ela creu tanto nisso, e com certeza ela estava sendo esmagada pela multidão. Mas ela não desistiu, porque ela acreditava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, tão somente tocar, ela seria curada. E quando ela conseguiu isso, o que Jesus chamou ela? De filha. Trocou o nome dela, gente. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Naquele momento, Jesus chamou ela de filha. Ele deu um novo nome para ela. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Amém? Você não precisa ser conhecida como a problemática. Você não precisa ser conhecida como a sistemática, a indecisa, a preocupada, a ansiosa, a tola. Não é esse o nome que Jesus tem para você. O Senhor quer te chamar de filha nessa noite. Ele quer dizer que você é filha, que você é escolhida, que você é única, que você é amada, que foi por você que Ele se deu numa cruz e foi perfurado e sangrou até morrer. Foi por você. Então você não é a coitadinha, não. Você não é a coitadinha, você é filha, co-herdeira junto com Jesus. Amém? Por todas as heranças celestiais que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, você que me acompanhou essa mensagem. Que o Senhor te cure nessa noite. Não sei em que momento você vai assistir essa mensagem, mas obrigada por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Mais Que Flores. Vamos dar um tchauzinho para o pessoal que está nos assistindo, Lene? Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor, meninas. Aleluia!